Olá, eu vejo você. Aqui você faz parte. Nesta leitura sistêmica, vamos mergulhar nas páginas 98 a 103 do livro Ordens do Amor, de Bert Hellinger, tocando temas profundos e transformadores. A parentificação, quando filhos assumem o lugar dos pais. A expiação pela morte no parto, que atravessa gerações em silêncio. O conto do engano, que revela verdades ocultas. A relação entre pai e filho, e o impacto de um avô desconhecido. E o reconhecimento essencial à mãe, que sustenta a vida e a linhagem. Esses temas nos convidam a olhar com mais clareza para os emaranhamentos familiares, oferecendo caminhos de cura e reconexão com nossa origem. Se esse conteúdo tocar seu coração, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Assim, você ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas e fortalece essa rede de consciência e amor. Parentificação. Quando filhos representam pais dos próprios pais. Ida, o que você entende por parentificação? Entendi bem esse termo? Hellinger, o pai de Wilhelm sente falta de seu próprio pai. Então o filho o substitui para ele, assumindo o papel de pai do seu pai, em vez de se comportar como filho. Isso se chama parentificação. Acontece com frequência quando não foi possível a relação com um dos pais, como aconteceu com o pai de Wilhelm. Expiação pela morte no parto. Frank, não é importante para ele a criança que nasceu quando morreu a mãe. Hellinger, não, neste caso não, pois o outro fato, a mulher morta, é demasiado impactante. Jorge, a não ser quando a criança morre. Hellinger, a não ser quando ela morre. Mas mesmo nesse caso ficaria em segundo plano, em relação à mãe morta. Para Wilhelm, essa criança morreu? Wilhelm, não. E o meu tio materno mais velho? Frank, para Wilhelm, e como vai ele? Wilhelm, vai bem. Frank, acho incrível que quem se sente mal não seja ele, mas outra pessoa. Wilhelm, sim, ele fez coisas loucas. Não obstante, está bem e goza de boa saúde. Hellinger, para o grupo, fazer coisas loucas significa, naturalmente, colocar-se em risco de vida. Assim fazem essas pessoas. Wilhelm nos revelou isso. Num sistema como este, surge uma compulsão no sentido de que os homens e os filhos expiem pela morte da mulher. No fundo, atua uma fantasia louca, que é inimiga das mulheres e as desvaloriza. Parece estranho que essa fantasia esteja tão amplamente difundida em nossa cultura. Isso talvez se ligue ao fato de que, em nossa consciência, o ato de procriar é representado como algo quase indecente, embora seja, em termos absolutos, a máxima realização humana possível. Não existe nenhum ato humano maior do que esse ou que envolva mais riscos. Os pais sabem disso. Eles estão conscientes dos riscos, e o ato acontece tendo presente esse risco. Ambos têm o risco diante dos olhos, e isso faz com que o ato seja tão grande. Também a mulher encara o risco e o aceita. Quando acontece algo funesto, é pior para a mulher do que para o homem, pois ela perde a vida. Mas quando isso é interpretado como se o homem, por ter agido pelo instinto, tivesse assassinado a mulher, sacrificando-a a seus instintos, comete-se uma injustiça contra a mulher e um atentado à sua dignidade, sem falar do atentado à dignidade do homem. Num caso como este, existe uma fantasia, largamente difundida, de que o homem assassinou a mulher. Contudo, nas constelações familiares, fica sempre claro que a mulher morta está plenamente consciente da sua própria dignidade. Ela não faz acusações contra o homem, mas contra aqueles que não a honram porque sentem medo diante da morte da mulher. Esse medo atua sobre muitas gerações e é expiado através delas, muitas vezes de uma forma totalmente estranha. Vou dar um exemplo. Certa vez, um participante de um curso meu configurou sua família de origem: o pai, a mãe e 3 irmãos. Os 3 irmãos estavam muito inquietos, realmente nervosos. Após uma investigação minuciosa, descobrimos que a primeira mulher do bisavô tinha morrido num parto. Coloquei-a então atrás dos 3 irmãos e imediatamente todos ficaram tranquilos. Os 3 eram homossexuais e um deles se suicidara. Isso revê lá também uma das dinâmicas responsáveis por destinos homossexuais. Quando não há moças disponíveis, produz-se uma identificação com o sexo oposto. Em outras palavras, um rapaz precisa identificar-se com uma mulher e representá-la,
tornando-se com isso homossexual. Muitas vezes, outras pessoas no sistema se suicidam, eventualmente até mesmo netos e bisnetos, para expiar a morte de uma mulher no parto. Para Wilhelm, por conseguinte, você precisa passar da esfera de influência da mãe e da família materna para a esfera do pai e do avô, o homem de negócios. Lá, você escapará do envolvimento com a família da mãe e do sentimento de ser uma vítima e de ter de expiar. Wilhelm, mas foi só mais tarde que descobri que meu avô tinha um negócio. Hellinger, sei apenas que um envolvimento sistêmico não decorre de uma comunicação verbal, mas que existe um conhecimento imediato sobre as suas causas. Se tal conhecimento imediato não existisse, não teríamos condições de representar isso. Frank, tenho ainda uma pergunta a respeito da suposta culpa. Nesse caso, o descendente se identificaria, por um lado, com a mulher que morreu e, por outro, com a suposta culpa desse antepassado. Portanto, com duas pessoas. Hellinger, não quero amarrar isso a uma pessoa ou a duas, pois vejo-o como uma unidade. A fantasia presente no sistema é a seguinte: na verdade, é o avô que deveria suicidar-se, como não o faz, um outro o faz em seu lugar. Entretanto, o homem cuja mulher morreu no parto, por ter melhor conhecimento, não tem esta fantasia, são os descendentes que a têm. Por trás disso atua ainda uma outra ideia: se uma pessoa se perde, uma outra pessoa também precisa perder-se, para compensar. Trata-se de uma primitiva e antiquíssima ideia de compensação, que atua nas profundezas da alma. Essa necessidade arcaica pode ser substituída e superada por uma outra compensação, adequada a uma ordem do amor. Quando as pessoas que cederam seu lugar são conscientemente respeitadas e honradas, não se precisa fazer nada mais. Logo que se faz algo adicional, por exemplo, no intuito de expiar, isso anula o reconhecimento. O respeito é a única coisa que importa e tudo mais é supérfluo. Por isso, cada um pode realizar isso imediatamente por si mesmo. Frank, trata-se portanto apenas de reconhecimento? Hellinger, correto. Cal, esta é a pergunta que eu já trazia anteriormente. Quando a pessoa que se sente como vítima presta essa homenagem, isso basta. Não precisa fazer com que outra pessoa o faça também. Hellinger, para ele, basta que ele o faça. Deve, portanto, reconhecer que essa primeira mulher cedeu seu lugar à mãe de sua mãe e, portanto, também à sua mãe. Anne, é importante o lado em que a desgraça acontece, se materno ou paterno. Hellinger, não, isso não importa. Não existe diferença. Para o grupo, sobre isso vou contar-lhes uma fábula, dessas que simultaneamente encobrem e revelam. Ela nos ilude com uma imagem enganosa, como se ajudasse à realização de desejos. Assim, talvez nos desvie para ações que não nos conduzem à felicidade desejada mas à infelicidade temida. Onde essas imagens atuam, é útil contar esta fábula com sobriedade, para que também aqui os desejos conheçam limites e as ações arrogantes fracassem. Com isso, baixamos do céu para a terra e reconhecemos nossa medida. O engano. Um velho rei estava para morrer. Preocupado com o futuro de seu reino, chamou seu servidor mais fiel, chamado João, confiou-lhe um segredo e pediu-lhe: cuide de meu filho, pois ainda é inexperiente, e sirva-o tão fielmente como a mim mesmo. O fiel João sentiu-se importante, pois era apenas um criado, e, sem pressentir nada de mal, ergueu a mão em juramento e disse: guardarei teu segredo e servirei fielmente a teu filho como a ti mesmo que me custe a vida. Quando já tinha examinado tudo, olhou para fora, viu o navio já longe do cais e pareceu assustada. Mas o rei tomou-a pela mão e disse: não tenhas medo. Não sou um comerciante mas um rei e amo-te tanto que te peço que sejas minha mulher. Ela o olhou e achou simpático, pegou o ouro e disse sim. Entretanto, o fiel João, sentado ao timão, assobiava uma melodia, muito feliz pelo bom êxito de seu ardil. Nisto, 3 corvos chegaram voando, pousaram num mastro e começaram a conversar entre si. O primeiro corvo disse: o rei ainda está longe de ter a princesa. Pois logo que desembarcarem, galopará ao seu encontro um cavalo cor-de-fogo e ele o montará para cavalgar até o castelo. Porém o cavalo sumirá com ele e o rei jamais será visto de novo.
O segundo corvo disse: a não ser que alguém se antecipe, pegue a arma que está em seu coldre e mate o cavalo. E o terceiro corvo disse: mas se alguém souber e revelar, será transformado em pedra, do dedo do pé até o joelho. Depois que o rei morreu e terminou o ritual do luto, o fiel João conduziu o jovem rei através do castelo, abriu-lhe todas as salas e mostrou-lhe os tesouros do reino. Uma das portas, porém, ele passou adiante e quando o rei, impaciente, quis que também fosse aberta, João preveniu-o de que seu pai o tinha proibido de abri-la. Quando o rei, teimosamente, ameaçou arrombá-la com as próprias mãos, se fosse preciso, o fiel João cedeu, com o coração pesado. Abriu também essa porta, mas antecipou-se rapidamente e postou-se diante de um quadro, para que o rei não o visse. Isso, porém, de nada adiantou. O rei o empurrou para o lado, olhou o quadro e desmaiou. Era um retrato da princesa do teto dourado. Quando o rei voltou a si, continuou fora de seu juízo e só pensava como poderia obter a mão daquela princesa. Mas cortejá-la abertamente seria excessivamente arriscado, pois soubera que o pai dela tinha recusado todos os pretendentes. Assim, ele e o fiel João tramaram um ardil. Como tinham ouvido que o coração da princesa do teto dourado era apegado a qualquer objeto de ouro, pegaram no tesouro real as joias e os talheres de ouro, colocaram tudo num navio e navegaram pelo oceano até chegarem diante da cidade onde a princesa residia. Ali o fiel João tomou alguns objetos de ouro e clandestinamente os colocou à venda diante do castelo. Quando a princesa o soube, veio olhar todas as joias. O fiel João contou-lhe que possuíam muitas mais no navio e persuadiu-a a embarcar nele, em sua companhia. O rei a recebeu, disfarçado em roupas de comerciante, e achou-a ainda muito mais bela em pessoa do que no retrato que vira. Levou-a ao interior do navio e mostrou-lhe os tesouros de ouro. Nesse meio tempo, as âncoras foram levantadas e as velas abertas e o navio singrou para o mar. A princesa notou isso e ficou perturbada. Mas percebeu a trama e, como ela vinha ao encontro de seus secretos desejos, entrou no jogo. O segundo corvo disse: mesmo que o primeiro caso acabe bem, o rei ainda não terá a princesa. Pois, quando ele chegar a seu castelo, um traje de festa estará preparado e o rei irá até lá para vesti-lo. Mas o traje o queimará até os ossos, como piche e enxofre. O terceiro corvo disse: a não ser que alguém chegue antes dele, pegue o traje com luvas e o lance ao fogo. E o primeiro corvo disse: mas se alguém souber e revelar, será transformado em pedra, do joelho até o coração. O terceiro corvo disse: e mesmo que o segundo caso acabe bem, o rei ainda não terá a princesa. Pois, quando a dança nupcial começar, a rainha ficará pálida e desabará no chão como morta. E, se alguém não acudir imediatamente, abrir seu corpete, tirar para fora seu seio direito e sugar dele 3 gotas de sangue e tomar a cuspi-las, ela morrerá. E o segundo corvo disse: mas se alguém souber e revelar, será transformado em pedra, do coração até o topo da cabeça. Então o fiel João percebeu que o assunto era grave. Fiel a seu juramento, propôs-se fazer tudo o que pudesse para salvar o rei e a rainha, mesmo que lhe custasse a vida. Quando desembarcaram em terra, aconteceu exatamente como os corvos haviam predito. Um cavalo cor de fogo aproximou-se a galope. Antes que o rei pudesse montá-lo, o fiel João se adiantou, pegou a espingarda e matou o cavalo. Então os outros criados disseram: como ele se atreve? O rei queria cavalgar o belo cavalo até o castelo, mas ele o matou. Não se pode tolerar isto. Mas o rei disse: ele é meu fiel João. Quem sabe qual foi o proveito disso? Quando chegaram ao castelo, lá estava o traje festivo e, antes que o rei pudesse aproximar-se e vesti-lo, o fiel João o pegou com luvas e atirou ao fogo. Então os outros criados disseram: como se atreve ele? Agora o rei queria vestir o belo traje para as núpcias, mas ele o atirou ao fogo diante de seus olhos. Isso não se pode tolerar. Mas o rei disse: ele é meu fiel João. Quem sabe qual foi o proveito disso? Então foi celebrado o casamento. Quando começou a dança das núpcias, a rainha ficou pálida e desabou no chão, como morta. Mas o fiel João apareceu imediatamente ao seu lado e,
Antes que o rei ousasse fazer qualquer coisa, abriu o corpete da rainha, tirou para fora seu seio direito, sugou dele 3 gotas de sangue e as cuspiu. Então abriram-se os olhos da princesa e ela ficou curada. O rei, porém, ficou envergonhado. Ao ouvir os criados censurarem que desta vez era realmente demais e, se o rei deixasse passar mais essa, perderia sua reputação, convocou o tribunal e condenou seu criado à morte. O fiel João, porém, quando era conduzido ao cadafalso, ponderou consigo mesmo se deveria revelar o que os corvos tinham contado. Pois de qualquer maneira iria morrer. Se não o revelasse, morreria na forca. Se revelasse, se converteria em pedra. Mas então resolveu revelar, pois disse a si mesmo: talvez a verdade os liberte. Quando foi colocado diante de seu carrasco e, como é de praxe, o deixaram dizer algumas palavras, ele contou, diante de todo o povo, porque tinha feito o que parecia tão mal. Logo que terminou, caiu e foi transformado numa pedra. Assim morreu. Todo o povo gritou de dor e Orei e a rainha voltaram para o castelo e se retiraram para seus aposentos. Lá a rainha olhou para o rei e disse: também ouvi os corvos, mas nada disse, por medo de me transformar em pedra. O rei, porém, colocou-lhe um dedo diante da boca e lhe sussurrou: eu também os ouvi. Este ainda não é o fim da história. O rei não ousou enterrar o fiel João transformado em pedra, e assim o colocou, como um monumento, diante de seu castelo. Quando passava diante dele, suspirava e dizia: ah, meu fiel João! Mas logo se ocupou com outros pensamentos, pois a rainha engravidou e no ano seguinte deu à luz gêmeos, 2 lindos meninos. Quando os 2 meninos tinham 3 anos, o rei não encontrava paz e disse à sua mulher: temos de fazer alguma coisa para ressuscitar o fiel João. Conseguiremos isso se sacrificarmos a coisa mais querida que temos. Então a rainha se assustou e disse: mas o mais querido são nossos filhos. Sim, disse o rei. Na manhã seguinte tomou uma espada, cortou as cabeças de seus filhos e derramou o sangue deles sobre o monumento do fiel João, na esperança de que ele ressuscitasse. Mas ele continuou transformado em pedra. Então a rainha soltou um grito e disse: isto é o fim. Retirou-se para seus aposentos, juntou suas coisas e foi-se embora para sua terra. O rei, porém, dirigiu-se ao túmulo de sua mãe e lá chorou por muito tempo. Quem agora for tentado a reler esta história tal como nos foi transmitida, encontrará nela, se a ler com atenção, o mesmo que ouviu aqui. Mas, caso tema a visão nua e crua de sua própria verdade, lá encontrará ao mesmo tempo a fábula propriamente dita que transforma para ele o terrível em algo ainda suportável ou adicionar-lhe algo de belo, conjurando com uma ilusória esperança o seu medo de que o céu esteja vazio. Pai e filho. Wolfgang, aproveitando logo o estímulo que recebi de você, conversei com meu filho ontem à noite. Não foi difícil, em absoluto. Ele apenas disse: como psicólogo, você mesmo deveria saber isso. Eu respondi: às vezes, também preciso de um pequeno empurrão. À noite conversamos mais um pouco e então ele ponderou: talvez eu ainda vá estudar psicologia. Minha mulher comentou: então você precisa tirar boas notas, e eu disse: se ele estiver interessado, também vai tirar boas notas. Hellinger, foi bom, em termos psicológicos. Quero contar-lhe ainda um exemplo a respeito. Durante um seminário, um participante de um grupo contou: meu filho não me respeita. Eu lhe disse: isso você pode resolver com muita facilidade. Quando ele se comportar assim de novo, dê um murro na mesa e lhe diga: ouça, meu filho, eu sou seu pai e você é meu filho. Naquela tarde ele voltou para casa, pois morava perto dali. No dia seguinte voltou ao grupo e disse: tive com meu filho uma conversa como nunca tive antes. Não precisei bater na mesa. Mas ele tinha mudado interiormente e isso fez com que algo fluísse entre eles. Pai e filho. Wolfgang, aproveitando logo o estímulo que recebi de você, conversei com meu filho ontem à noite. Não foi difícil, em absoluto. Ele apenas disse: como psicólogo, você mesmo deveria saber isso. Eu respondi: às vezes, também preciso de um pequeno empurrão. À noite conversamos mais um pouco e então ele ponderou: talvez eu ainda vá estudar psicologia. Minha mulher comentou:
então você precisa tirar boas notas. E eu disse: se ele estiver interessado, também vai tirar boas notas. Hellinger: foi bom, em termos psicológicos. Quero contar-lhe ainda um exemplo a respeito. Durante um seminário, um participante de um grupo contou: meu filho não me respeita. Eu lhe disse: isso você pode resolver com muita facilidade. Quando ele se comportar assim de novo, dê um murro na mesa e lhe diga: ouça, meu filho, eu sou seu pai e você é meu filho. Naquela tarde ele voltou para casa, pois morava perto dali. No dia seguinte voltou ao grupo e disse: tive com meu filho uma conversa como nunca tive antes. Não precisei bater na mesa. Mas ele tinha mudado interiormente e isso fez com que algo fluísse entre eles. Avô desconhecido. Wolfgang: estou às voltas com outra coisa que não consigo compreender. Minha mãe é filha extraconjugal e uma vez lhe perguntei o que aconteceu com seu pai. Ela não queria contar nada a respeito, mas depois me disse, a muito custo: ele morreu cedo. Quando pensei nisso, ocorreu-me que ela disse que seu pai se casou depois e que o filho mais novo desse casamento morreu na guerra, com 18 anos. Hellinger: importante para você é o avô. Você deve dar-lhe espaço em seu coração. Wolfgang: não tenho acesso a ele. Hellinger: isso você tem. Já ouviu falar de um certo Conrad Lorenz, o terapeuta comportamental? Ele tinha um cão chamado Stasi e ficou muito sentido quando o cão morreu sem deixar prole. E disse a si mesmo que isso não voltaria a acontecer. Em seguida teve outro cão, que chamou de Tito. Dele providenciou logo uma cria e desta, mais outra. Certo dia, vendo o cãozinho brincar em sua frente, ele pensou: é igualzinho ao Tito. Mas logo sentiu um estalo na cabeça: isto não está certo. Ele é o Tito. Wolfgang: isso me parece um tanto exagerado. Hellinger: é tão difícil assim? Um filho sempre conhece seus pais, mesmo que nunca os tenha visto. Ele é os seus pais e os seus avós. Prestar reconhecimento à mãe. Wolfgang: creio que já estou percebendo a importância que tem para mim prestar reconhecimento. Com respeito a meu pai, consigo isso relativamente bem, começo a conseguir. Mas noto que o mesmo não acontece em relação à minha mãe e que procedo indignamente para com ela. Hellinger: para o grupo, descrevendo a coisa, ele a tornou difícil para si mesmo. Poderia ter começado imediatamente a fazê-la, em vez de falar de sua dificuldade. Para Wolfgang, já repeti algumas vezes a frase mágica que é preciso dizer e que ajuda nesse caso. Você se lembra dela? Wolfgang sacode a cabeça. Hellinger: para você, vou repeti-la mais uma vez. É assim, eu lhe presto homenagem. Nada o impede de entrar na vibração desta frase até que ela faça efeito. Se essa leitura trouxe reflexões importantes para você, compartilhe com alguém que também esteja buscando cura e reconexão. Curta o vídeo, salve para rever com calma e se inscreva no canal para continuar recebendo conteúdos que tocam a alma e despertam a consciência. Deixe nos comentários o que mais te tocou nessa leitura. Sua partilha pode abrir caminhos para outras pessoas também. Nossa espiritualidade nos nutre, mas é nossa ancestralidade que nos sustenta.